Olá, sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Toques de Despertar, nossa segunda tentativa de gravar hoje, mas a gente está acreditando que a segunda tentativa vai ser muito melhor que a primeira, que já estava boa, não é, Fernanda? Estava excelente, mas enfim, né? A internet nos sabotou, mas dessa vez a gente está mais esperto e a gente não vai deixar isso acontecer. Sejam muito bem-vindas, seja onde vocês estiverem. E hoje o tema quem definiu foi a Fernanda, que é autossabotagens. Eu queria começar te perguntando, Fernanda, por que você escolheu esse tema? Então, gente, eu escolhi esse tema por ter sido uma situação muito recente na minha vida. Na verdade, a autossabotagem a gente pratica, né, eventualmente, se bobear todos os dias, pequenas, né, mas é que essa ficou tão evidente que eu sou obrigada a compartilhar com vocês. Eu tive, como vocês sabem, Covid no início, ou quem não sabe, né, mas eu peguei Covid no início do mês de julho. Mas no início de janeiro ou finalzinho de janeiro, não me recordo, eu comprei um pacote, né, uma viagem para poder ir para Fernando de Noronha no dia 25 de julho de 2021, gente. Então, o que aconteceu? Eu peguei Covid no início de julho. Felizmente, eu, né, atravessei esse processo. Está aqui a Adriana, que me ajudou também em todo esse caminhar. Só que, na verdade, quando eu saí dos 15 dias do Covid, estava muito próximo, faltava somente 10 dias para essa viagem, ou seja, eu saí dia 15 e era dia 25 a viagem. Então, eu não sabia se realmente eu ia conseguir ir para esse pacote, porque em função do tempo muito curto, né, da positivação que eu tive do Covid. O resumo da ópera é que na sexta-feira, antes da data da viagem, que era então no domingo, eu fiquei sabendo que sim, eu conseguiria viajar, porque para esse lugar precisava de PCR negativo. E no sábado foi um dia extremamente agitado, porque eu tive que, né, ajustar tudo para poder viajar. E a minha viagem era às 6 da manhã no domingo, e eu era para ter acordado às 4 da manhã para poder ir para o aeroporto, e eu não acordei, gente. Eu dormi, eu capotei, eu simplesmente apaguei um sono tão profundo que uma amiga minha que ia comigo passou aqui na minha casa, tocou a campainha, gritou, me ligou 20 vezes, meu celular despertou no despertador, eu não acordei. Felizmente, meu anjo da guarda, sei lá o quê, ou a vontade muito grande dessa amiga minha que eu não perdesse esse voo, me ligou tantas vezes que eu acabei acordando 4h30 da manhã, no susto, e consegui sair correndo e pegar esse voo. E, na verdade, eu vou dizer assim para vocês, né? Foi tudo tão intenso, tão rápido, que quando no outro dia, no domingo, quando eu já estava lá em Noronha, né, falando com a Adriana, pô, aconteceu isso, né? Nossa, eu quase não peguei o voo. Eu estava rindo, na verdade, mas compartilhando com ela. Ela que me chamou a atenção para algo interessante. O que foi, Adriana? A Fernanda não é uma pessoa que durma muito ou que perca o horário. Então, para mim, ficou evidente que aquilo era uma autossabotagem dela. Ela estava se autossabotando por não sentir, de forma inconsciente, claro, que ela merecia ter aquele prazer, ter aquele momento de descanso. E como é que isso soa aí para ti, Fer? Então, na hora, gente, que eu falei para ela, porque eu estava compartilhando no nível, assim, de diversão, né? Eu estava assim, cara, quase perdi o voo, Aí, daqui a pouco, a Adriana, né, com jeito aquariano de ser, me manda uma mensagem, isso é autossabotagem, Fernanda. E, gente, que legal foi receber essa informação, esse feedback dela, porque não era algo que eu estava olhando, apesar de ter achado estranho, porque nunca me ocorreu uma coisa dessa, né? Mas foi muito legal ter recebido isso e ter olhado para isso, porque assim como a Adriana falou, foi um movimento de autossabotagem por lá no fundo, dentrinho de mim, eu não me sentia realmente merecedora de ter esse momento de prazer, ou esse momento de liberdade, ou esse momento de pausa na minha vida. Eu não me sentia merecedora. E ficou muito claro depois do diálogo com a Adriana, né, enquanto estava lá em Noronha, que fez um total sentido e que fez a minha viagem ser um marco na minha vida. Esse compartilhamento, essa troca, essa percepção. É por isso que é tão importante a gente contar com pessoas que possam ter esse tipo de olhar para a gente, não só
um olhar superficial, mas um olhar que possa te dar algum insight que você não está enxergando, porque, poxa, tu é terapeuta, trata um monte de mulheres, trata um monte de pessoas, tem uma visão muito clara sobre isso, mas quando é com a gente tem dificuldade de enxergar, não é? Exatamente. Para a gente ver a grama do vizinho é sempre mais verde, mas para a gente ver a nossa própria grama, caramba, a gente não enxerga. A nossa cegueira sistêmica, que é aquilo que a gente chama, né, de cegueira sistêmica, é muito grande. E nesse momento é exatamente o que a Adriana falou, gente, como é importante compartilhar, mas estar disponível para também escutar e receber a opinião e a visão do outro. Como essa troca ela é rica quando a gente está disponível para isso, tanto o outro para escutar e olhar, quanto você de compartilhar e receber. Isso é aquilo que Bert Hellinger fala do equilíbrio de troca, né? Então a gente abre espaço, passa uma coisa, o outro olha, entrega outra coisa, e aquilo é integrado, uau, a gente cresce pela percepção dessa troca. E isso torna os relacionamentos, né, e tudo na nossa vida muito mais rico, inclusive o nosso crescimento. Porque, gente, real, foi um crescimento muito grande que eu tive quando a Adriana me entregou, felizmente, no domingo, na segunda-feira, enfim, que eu cheguei lá em Noronha, acho que foi domingo mesmo, essa percepção. Porque aquilo deu o tom da minha viagem. Eu percebi assim, caramba, o quanto eu não me permito o prazer, o quanto eu não me permito a liberdade. Porque até pouco tempo atrás, até, sei lá, antes da viagem, eu fui mãe. Até pouco tempo antes da viagem, eu fui terapeuta. Mas eu não fui a Fernanda. Entendem? E não quer dizer, e eu sempre digo, né, que o fato de eu ser terapeuta não quer dizer que eu não tenho os meus próprios processos a serem trabalhados. Tem um monte, e invisto muito nisso. Mas a gente é cego para a gente mesmo, como a Adriana bem mesmo colocou. Agora eu vou compartilhar uma autossabotagem minha. Sim, por favor. Não é só o teu, não são só as tuas, né? A questão de escrever. Eu sempre escrevi, sempre gostei muito de escrever, mas eu vinha escrevendo só para outras pessoas. E aquilo não me incomodava conscientemente, eu não estava conscientemente incomodada com aquilo. Só que tinha alguma coisa me angustiando e eu não sabia o que era, mas eu não associava, porque racionalmente eu pensava, não, mas por que eu vou escrever no meu perfil do Instagram que eu não movimento e tem tão poucos seguidores? Vale mais a pena eu escrever para outros perfis, para outras pessoas. Aí até que o meu marido falou assim, escreve no teu perfil. E insistiu, e a Fernanda também insistia, tem que escrever, tem que escrever. E eu comecei a escrever. E aí eu percebi que eu estava me sabotando nisso. Porque eu criava desculpas racionais para não fazer aquilo que o meu inconsciente estava querendo que eu fizesse. Depois que eu passei a fazer, eu percebi que foi uma autossabotagem clara. Mas eu não enxergava. Por mais que fosse óbvio para outras pessoas, eu não enxergava. É muito rico isso, né? Quando a gente começa a se dar conta desses gatilhos que, na verdade, nos tiram da vida, porque a autossabotagem nos tira da vida. Nos tira da possibilidade de viver experiências na vida, porque daí a gente entra para as desculpas. Não era para ser, não era momento, não era a pessoa. Era assim, era a pessoa, era o momento, era a situação, era o trabalho, era o emprego, era. A questão é o quanto você se roubou, se tirou da vida, se retirou da vida para não viver e se colocar ou se manter numa zona de conforto. E os relacionamentos cá entre nós são um terreno muito fértil para autossabotagem, né? E aí a gente vem com essa desculpinha do não era para ser. Conta a história aí do Jodorowsky. Cara, o Jodorowsky é maravilhoso, eu amo, vocês sabem que eu amo, né? Porque eu estava numa aula com ele, enfim, em 1612, né? Porque é dessa época dele, Jurassic Park. E daí teve uma colega minha, agora eu lembro, né, mais claramente da história dela, assim, enfim, numa situação dela, olhou para ele e disse assim, mas professor, aconteceu tal coisa, mas também não era para ser com aquela pessoa, porque não encaixou. Daí ele olhou assim, era para ser sim, tu que te auto-sabotou,
tu que não quis viver a tua vida, tu que está leal a alguma situação do teu sistema familiar e não se permitiu experienciar aquilo. Então, é muito legal quando a gente tem esses choques, sabe? Esse tapa na cara, esse chute na bunda, para a gente poder se dar conta, caramba, o que eu estou fazendo com a minha vida e que eu não estou vivendo a minha vida? Eu só estou vivendo de desculpas. Eu só estou justificando o tempo inteiro para não estar ali e não assumir o risco, não assumir a responsabilidade de dar certo ou dar errado. Então, eu lembro quando ele falou assim, não, era para ser assim, era para funcionar assim, era com aquela pessoa assim. Só que você não se permitiu viver. Agora, siga com essa responsabilidade de não ter assumido a responsabilidade de ter vivido aquilo. Isso agora é teu. Para não ficar num terreno tão nas ideias, essa nossa conversa aqui, acho que a gente podia dar mais alguns exemplos de autossabotagens. As que me ocorrem, assim, de imediato são, como na tua viagem, atrasos. Às vezes a gente tem coisas importantes para fazer, a gente sabe que tem um horário, a gente tem consciência de quanto tempo a gente demora para chegar àquilo, e mesmo assim alguma coisa importante, uma entrevista de emprego, alguma coisa assim, e a gente se atrasa. Ou a gente deixa para sair na última hora, chegar lá toda esbaforida, porque deixou para a última hora, porque acabou se enrolando. Ai, me enrolei. Ou outra clássica, esquecimento. Não deu tempo, né? Não deu tempo. A outra clássica é o esquecimento. Ah, tinha uma coisa importante para fazer. Ah, eu esqueci. Ah, mas é que é a minha cabeça. E cá entre nós, hoje em dia a gente não precisa contar com a memória para a maioria das coisas. A gente pode contar com o aplicativo de celular. Ele nos avisa, dá toque, treme, se bobear até dá tapa na nossa cara para a gente lembrar de fazer alguma coisa. Então, desculpa. Eu esqueci. E muitas vezes é até mecanismo de defesa. Por exemplo, quando a gente não quer dizer não para uma pessoa. A gente está incomodado, a gente sente que aquela pessoa está ultrapassando os nossos limites, mas a gente não diz não. Aí a pessoa pede alguma coisa para a gente, que a gente está incomodado, o que a gente faz? Esquece de fazer. Então, são pequenas... Em vez da gente confrontar a pessoa e ser clara e dizer não é assim ou não é assim, a gente se auto-sabota e acaba minando o nosso relacionamento com aquela pessoa, em vez de colocar tudo às claras. Exatamente. Não compra o preço, né? Não compra briga. Tem uns posts rolando na internet, quando você não fala o que você sente ou o que você precisa, você cria uma guerra dentro de você. E é exatamente isso, né? Porque muitas vezes, eu não quero desapontar, eu não quero deixar outra pessoa triste. Mas para pensar o quanto esse movimento é arrogante da tua parte, porque você está partindo para o pressuposto de que o outro não vai saber lidar com as emoções que vão despertar dentro do outro a partir daquilo que vai ser causado, ou do que você vai falar. Isso é uma posição arrogante de superioridade. E depois você quer assumir toda a culpa como se a única responsabilidade, é minha, então eu tenho que fazer o melhor e depois eu assumo a responsabilidade de não ter feito. Gente, olha que loucura. Olha o quanto a gente se enrosca numa situação e fica paralisado e gasta energia com isso. Então, se você está gastando energia com isso, você está deixando de colocar energia em algum outro lugar. E vamos combinar que a nossa vida é finita, se ninguém entendeu ainda, a gente vamos ser realistas agora, assim, vem para a realidade. A vida é finita, ela vai acabar para todo mundo, a gente só não sabe quando, né? A questão é, o que você está fazendo na sua vida e que você não está vivendo a sua vida e está justificando o porquê você não vive a sua vida, né? Fica arranjando desculpas. Não tive tempo, esqueci. Puxa, podia ter te avisado, né? Podia. Tipo, vem para a realidade, né? O que você está querendo construir na sua vida? Eu acho que entra muito nessa questão, né? O que você quer construir? Para onde você quer ir? Porque muito da autossabotagem, me corrija se eu estiver errada, Adri, vem de um movimento de o que eu quero construir? Para onde eu quero ir? Porque quando a gente tem um rumo para onde eu quero ir, cara, eu sei que eu tenho que ir lá, eu vou pagar o preço. Mas quando tem alguma área da tua vida que tu não sabe para onde tu queres ir ou não está claro, cara, tu te enrola em autossabotagem o tempo inteiro. E tu te enrola, e tu te enrola, e tu te enrola. Aí tu fica em relacionamento que é meia boca, relacionamento fracassado para tampar buraco. Aí você fica num trabalho que não te alimenta, porque na verdade tá ali, não tem propósito, né? Sabe assim, quando não tem rumo, qualquer rumo serve.
eu vejo muito isso, né? Quando eu não tenho clareza, para onde eu quero ir, porque eu estou tão enrolada, seja inconscientemente ou sistemicamente falando, que eu não sei para onde é que eu quero ir, eu não sei o que é importante para mim, o que é bom para mim. Eu só estou naquele rolo ali. Uma outra autossabotagem clássica, sobre a qual você escreveu num post hoje até, é a procrastinação, né? Jesus, Você tem um né? objetivo, quero alcançar tal coisa. Ah, mas vai deixando, vai empurrando. Ah, mas eu quero, mas eu continuo querendo, só que eu não faço. E vou, e vou, e vou. E acaba nunca alcançando aquilo, se frustrando. É uma autossabotagem clássica. Com certeza. E se a gente parar para pensar, de novo, né? A procrastinação, ela entra na falta de propósito, porque muitas vezes o que tu há... Hoje eu ainda estava falando com uma pessoa, olha só que interessante, ele é chefe de cozinha, e ele adora cozinha contemporânea, tipo, é o métier dele, saca? É o que ele ama. Mas ele vai dar aula de vegano, de um curso vegano. Aí, quando ele me falou aquilo, eu disse, tá, mas por que tu não dá aula de, né, contemporânea? Aí ele, não, é porque o vegano tá na moda. Tá, mas peraí, o que tu gosta é o vegano ou é o contemporâneo? Ah, não, o que eu gosto é o contemporâneo. Então por que você vai dar aula de vegano? Você está visando no dinheiro? E se você está visando no dinheiro e não no propósito, mas no dinheiro, você vai se auto-sabotar. Você já está se auto-sabotando. Ah, escolheu o vegano, porque o teu amor é ali. Aí o que vai acontecer? Eu ainda falei, eu já adiantei o negócio, né? Você vai fazer o curso, ninguém vai se inscrever, ou poucas pessoas vão se inscrever, e você vai dizer assim, ah, realmente não vale dar curso, porque não dá dinheiro. Porque você escolheu justamente a área que tu não tem tanta afinidade. É legal, mas não tem afinidade, a tua afinidade é outra. Por que você vai fazer o contrário? Qual que é a lógica? Entende? Fica claro, eu acho, para vocês, a autossabotagem? É isso, gente. Qual que é a tua paixão? Qual que é a tua tesão? É carne bovina? É carne suína? É veganismo? Faz o que tu ama. Entrega o que tu ama. Paga o preço pelo que tu ama. Assume o que tu ama. São tantas as formas de autossabotagem que a gente poderia passar 3 dias e 3 noites aqui só enumerando, né? Porque Cara, é o nosso desde cérebro é muito criativo. é muito, desde trabalho, relacionamentos, autocuidado, autossabotagens de todos os tipos. Então, se a gente não ficar consciente, tá, mas pô, por que que eu tô fazendo isso? Por que que eu tô sempre me atrasando para isso? Por que que eu deixo tudo para a última hora? Por que que eu procrastino? Por que que eu esqueço as coisas? Por que que eu não uso um aplicativo para lembrar? Por que que eu estou fazendo isso? O que que o meu inconsciente está me levando a fazer? E agora tu entrou num ponto muito legal. O que você ganha se procrastinando e o que você ganha se auto-sabotando. Esse é o ponto, né? O que eu ganho com isso? E para isso, a gente vai ter que entrar lá na sistêmica e lá para trás, lá na tua estrutura, né, familiar, lá no teu infantil, lá na tua criancinha, porque é lá que isso está instaurado, porque a gente já falou aqui 1.375 vezes que da tua gestação até os 6 anos de idade, tudo que tu aprendeu é o que tu vai reproduzir, projetar na tua vida como um padrão de comportamento. Então, o que tu ganha quando você se comporta dessa forma? Eu vou falar para vocês, compartilhando assim da forma mais honesta e aberta possível, nesse processo de prazer, né, de me permitir o prazer, porque, gente, vamos combinar aqui, vamos abrir aqui. Vocês sabem, viajar para Noronha é viajar para o exterior, que é caro para caramba aquele lugar. Quando eu passei 15 dias de Covid, que eu não trabalhei direito, porque não tinha como trabalhar, e eu fui para Noronha e ainda não ia trabalhar, caramba, meu Deus, eu não estou trabalhando. Foi isso que me bateu num primeiro momento, eu não estou trabalhando. Como que eu vou, no mesmo mês, fazer isso? Então, o que aconteceu? Qual que era o gatilho que estava por trás? Eu fui lá na minha infância, que foi extremamente pobre. A minha infância foi pobre ao ponto de eu não ter comida em casa. Eu fui para lá.
E quando eu fui para lá, no sentido de autossabotagem, foi o quê? Eu não mereço essa prosperidade, eu não mereço essa abundância, eu não mereço ser feliz. Eu tenho que ficar na criança que sofreu. Por quê? Porque a criança que sofreu é a mesma criança que sofreu junto com a mamãe que sofreu. Pertencimento. Percebe como isso é muito forte, gente? A gente não se dá conta do quanto a gente é fiel, mesmo de forma inconsciente, às questões que aconteceram lá na nossa infância. É isso que esse inconsciente, através das culpas, através dos medos, né, através desse não merecimento, está dizendo para a gente, eu estou fiel a alguma estrutura da minha infância ali atrás. E a gente precisa querer quebrar isso, buscar esse movimento interno de, cara, deu, chega, aquilo ficou lá, eu não preciso ficar repetindo isso. Eu posso, hoje, como adulta, assumir essa responsabilidade, tanto que, quando eu cheguei em Noronha, eu estava falando com a Adriana, me deu um sentimento de culpa, nossa, eu tô aqui. E me deu uma bad, tá, gente, no primeiro dia, tipo, eu quis ficar no hotel. Ai, não, eu tô cansada. Não era cansada, era bad mesmo de não me permitir abraçar aquela abundância, aquela prosperidade, aquela riqueza de experiência naquele momento. Então, eu dei desculpa, eu tô cansada. Não estava cansada. Eu só queria mesmo era não viver aquilo, por culpa. Então, a gente precisa mergulhar nesse processo de autoconhecimento para realmente quebrar. Vejam, gente, e são camadas, né? Eu estou nesse processo há sei lá quantos anos e estou sempre quebrando e quebrando e quebrando camadas. Então, não é um processo que, fiz terapia 5 meses, 6 meses, 3 meses, 1 ano, resolvi meus problemas com a mãe. Não caio nessa ilusão, porque você não resolveu nesse tempo. É um processo onde você vai tirando camada por camada, vai resolvendo camada por camada. Por isso que os relacionamentos, eles muitas vezes se tornam conflituosos. Estamos aqui na realidade, a realidade é que somos 2 pessoas diferentes quando estamos numa relação, coexistindo com bagagens diferentes, então vai dar conflito, gente, é real, vai dar conflito. A questão é como que a gente lida com esse conflito, porque o tempo inteiro um vai estar despertando questões emocionais no outro que precisam ser revisadas e largadas, que a gente traz lá dessa infância, como uma crença, como um aprendizado, que precisam ser renovadas para que cada um possa crescer juntos, né, em harmonia nessa relação. Eu estava esses dias estudando sobre mecanismos de defesa inconscientes e um deles é a pessoa ser passivo-agressiva, que é quando você tem algum problema com aquela pessoa que deveria ser resolvido de uma forma clara e objetiva, você não faz isso, e aí começa a fazer pequenos atos agressivos contra aquela pessoa. E aí eu pensei, caramba, quantas vezes eu já fiz isso? Quantas vezes inconscientemente eu já fiz isso? E às vezes eu me pego fazendo essas coisinhas, e aí é que tá a beleza de você entender que está fazendo alguma coisa movida pelo inconsciente. É aquele momento, eu estou fazendo isso, então eu posso parar, eu posso fazer diferente. Não é fácil, mas é brilhante aquele momento, cara, eu estou fazendo isso de novo. É o momento de parar. Acontece contigo também? Total, gente. Esses dias eu gravei um stories e eu falei sobre desqualificação, né? O quanto um mecanismo de defesa do nosso ego é a desqualificação do outro. Porque quando eu desqualifico o outro, tá tudo bem comigo, não? O outro que não presta, o outro que não serve, o outro que é ruim, o outro que me fez mal, o outro que... Gente, quando a gente desqualifica, é muito claro o movimento de autoproteção, né? E com certeza ajuda. Agora, é aquilo que Jung já falava, né? Enquanto você não tornar a sua sombra inconsciente, você vai ser regida pelo seu inconsciente. Não, É claro que ele não falou assim, né? Enquanto você não trouxer para o consciente... Então, quando tu não trouxer o teu inconsciente para o consciente, você vai ser regida pelo seu inconsciente. E é isso, gente. Não tem como, né? Se a gente para pensar a níveis científicos, né? De comprovações científicas, a gente tem, numa fase adulta, com sorte, com muita sorte,
5% de consciência, os outros 95% de você é inconsciente, automático. Então, a gente não se dá conta. Então, esse exemplo que a Adriana deu, de caramba, eu faço isso, meu Deus, eu posso parar. Quando tu toma consciência, tu pega aquele poder para ti, pode ser uma coisa mínima, pode ser uma coisa minúscula, mas aquilo já não te pega mais. E pode ser que tu derrape, porque, né, vamos combinar que tantos anos fazendo, né, não vai ser de uma hora para outra mágica que você vai mudar, né? Mas você vai ter consciência. Ups, caí. Ups, me deu conta. 5 segundos antes. Não vou fazer. Uau, daqui a pouco aquilo desarma e você não faz mais. Então, é um processo você atravessar esse movimento de transformação e não se permitir tantas, não é não se permitir mais, mas é não se permitir tantas autossabotagens que impedem você de existir, que impedem você de viver a sua vida, porque a autossabotagem, sistemicamente falando, é uma repetição de um padrão de comportamento que você recebeu lá atrás. Para pensar, você está existindo, quando você tem 1, 2, 3, 4 anos, você tem a sua identidade? Não, você não tem. Você tem a identidade daquilo que tu recebe do teu meio e basicamente do teu pai e da tua mãe, porque é o que você absorve, é o que tu olha, sente e absorve pela repetição deles. Então, qual que é a tua identidade ali dos 0 até os 5, 6 anos? 0, você não tem identidade. E quando você chega numa fase adulta, muitas vezes você não sabe qual é a sua identidade. Você só está repetindo padrão. Então, tomar consciência disso é dizer assim, caramba, eu existo além disso. Eu existo além dessa repetição. Eu existo com os meus erros, com os meus acertos. Eu existo. Olha que forte isso. Foi esse sentimento que eu tive em Noronha. Caramba, eu posso existir, ainda que eu carregue culpa por fazer diferente, né? Que isso, o Hellinger fala muito sobre boa consciência e má consciência, mas isso pode ser um outro podcast. Ainda que eu carregue os meus medo de será que eu posso? Vamos lá, vamos viver. Ainda que eu carregue um sentimento de não merecimento. Mas a culpa é o principal fator desse processo, né? É a boa consciência se eu vou repetir, ou a má consciência se, não, peraí, eu não vou repetir isso, eu tenho, sabe, eu vou ter a força de fazer um pouquinho diferente. Se for parar para pensar, a culpa está em grande parte, se não em todos esses mecanismos de autossabotagem, porque eu não digo não para a pessoa, porque eu vou ter que aguentar a culpa de ter dito não, ou eu não vou chegar no horário para aquela entrevista de emprego, porque teria que aguentar a culpa por ser bem-sucedida, por dar certo enquanto outras pessoas eventualmente não deram. Então, e essa culpa não vai desaparecer. É a gente que tem que trazer para a consciência e aprender a conviver com ela, porque ela não vai desaparecer de uma hora para outra, por mais que a gente se esforce. Outro ponto que tu chegou agora é muito importante. Se tu para pensar, vamos lá, tá, gente? Vamos pegar aqui o meu exemplo, que ele é bem concreto nesse momento. A minha mãe foi empregada doméstica, as minhas avós foram empregadas domésticas, as minhas gente, assim, todo mundo lá atrás das mulheres no sistema foram mulheres extremamente simples e que, em sua maioria, não viajou e não teve prosperidade financeira. E eu estava num momento onde eu tinha saído de uma doença, não tinha trabalhado, tinha minha reserva, tudo certo, atravessei o processo, reserva financeira, guardei dinheiro para isso, tinha minha reserva também para a viagem, mas eu senti uma culpa de estar vivendo algo que, caramba, elas não viveram. Essa culpa, mesmo que você não saiba a origem, não tenha consciência disso, ela vem desse processo. Cara, como que eu vou viver algo que aqui atrás nunca foi vivido? Então, entra naquilo que a gente fala sempre, né, sistemicamente falando. Lidar com a alegria, lidar com o sucesso é para poucos. Porque o mais fácil é lidar com a frustração, o mais fácil é lidar com o fracasso, é com a pobreza, porque é o que a gente mais experimentou aqui atrás. É o que tu tens em cada célula do teu corpo, é da onde você veio. Porque a maioria das pessoas, não estou generalizando, tem isso. Pô, suas famílias, ai, minha avó sofreu, meu avô sofreu, seja no amor, seja na profissão,
falando de mulheres, quantas são as mulheres aqui atrás do teu sistema familiar que tiveram sucesso na profissão, gente? Vamos ali, vamos combinar. Quantas? Quantas são as mulheres do teu sistema familiar que tiveram sucesso no amor? Que casaram com um homem que amavam? Tuas avós, não vou nem muito longe, né? Bisavó, tá ali, né? Quais foram as bisavós que casaram com um homem que amaram? E vamos combinar que a gente tem ali 4 bisavós. Uma, com sorte, casou com um homem que amava. Então, quantos são os filhos? Eu estou falando do lado feminino, mas isso também tem do lado masculino, tá, gente? Vamos encarar a realidade. Isso também ocorre do lado masculino. Então, quantas são ali frustradas emocionalmente? Então, sabe, às vezes vem um sentimento interno de, cara, como é que eu vou ser feliz no amor se ninguém ali atrás foi? Então, o que acontece? Eu me auto-saboto para não ser feliz no amor, porque assim eu pertenço a esse sistema familiar onde todo mundo foi infeliz. Só que isso é uma repetição infantil. Quando a gente entra para um processo de cura, para um processo de renovação, a gente vai ver que, opa, eu não preciso repetir, porque alguém já sofreu por mim, então eu posso fazer diferente, ainda que carregando culpa. Porque uma culpa consciente. O mais comum é, nossa, que tudo que eu quero é ser feliz no amor, encontrar uma pessoa e tal e tal. Mas aí, na vida real, quando a gente vem para a realidade, tá sempre fazendo merda. Sempre fazendo autossabotagem, sempre fazendo uma coisinha ou outra. Claro, tudo isso que a gente está falando de forma inconsciente, não é? Aí eu vou fazer isso para sabotar meu relacionamento. Não, é tudo de forma inconsciente. E aí, não dá certo, do relacionamento vai por água abaixo, não era para ser. Aí fica difícil, né? É isso, né? Tipo, racionalmente no teu diálogo, eu quero um relacionamento, eu quero um amor, eu quero ter sucesso, eu quero ter muito dinheiro. Mas na prática, as tuas atitudes mostram o quanto você sabota você mesmo, quanto tu vai contra você mesma, contra aquilo que tu falou. Quando vê, não, eu quero esse relacionamento, nossa, eu gosto de você, mas daqui a pouco tu tá fazendo coisa que contradiz aquilo que você acabou de falar. Você não cuidou, esqueci de te avisar, esqueci de te cuidar, esqueci de te mandar mensagem, esqueci. Não é. Aí o que acontece? Tem a briga, tem um conflito, e daí não era para ser, não era a pessoa, era sim. Só que não houve o quê? Um comprometimento da sua parte. A gente não tem que olhar para o outro, a gente tem que olhar para a gente. Se a gente quer cura, a gente tem que olhar para a gente, não é para o outro. Não é o que o outro fez. O que o outro fez é problema do outro e muitas vezes é um reflexo daquilo que a gente fez. Então, é olhar para a gente tomar essa responsabilidade. Uau, onde que eu estou me auto-sabotando? Por isso que conhecer a história da tua família, conhecer a história da tua infância, sabe? Conhecer você, de onde eu vim, de que pé de árvore que eu caí. Isso vai te trazer tantas respostas para que você possa entender, uau, eu estou repetindo o padrão. Gente, meu Deus, eu não tinha me dado conta, mas agora eu estou vendo. Enquanto eu estou repetindo, eu vou te dizer, gente, vocês vão continuar repetindo. Só que em níveis diferentes, em intensidades diferentes. Então, o processo de cura, ele vem o quê? Da abertura, do quanto você está aberto e disponível para, uau, deixa eu enxergar. Vai doer, porque a gente sai do papel de vítima, né? A gente sai do papel de criança, eu tenho que tomar responsabilidade sobre isso. Vai doer. Quando a Adriana me falou, eu levei o choque, né? Porque a gente leva choque, né? Porque eu estava na brincadeira. Pô, quase perdi o voo, Daqui a pouco é isso, tá com a cara de autossabotagem. Cara, aquilo... ela virou terapeuta agora, mas... Pô, legal que ela virou terapeuta, criando um monstro. Eu acho que eu ainda te falei isso, né? Alguma coisa do gênero. E foi muito engraçado que quando ela me falou aquilo... Quando eu acordei, que eu vi a mensagem dela dizendo que tinha quase perdido o voo, eu olhei e falei pro meu marido que o Fernando quase perdeu o voo. Isso é autossabotagem? Quantas vezes por ano a gente vai para Fernando de Noronha? E aí, justamente... ainda numa pandemia, né? Naquele dia, você não escuta o despertador tocar. Uma pessoa que nunca acontece isso. E aí, naquele dia, não escuta o despertador tocar. Gente, se isso não é autossabotagem, pelo amor de Deus, eu não sei mais o que pode ser, né? Joga fora todos os anos de terapia, joga fora todo o convívio e, porra, daí não serviu para nada. E é isso, então... gente, é o quanto a gente troca, né? Que rico isso. Obrigada, Adri. Valeu. Por isso que é importante a gente
não só fazer processos de terapia, ir atrás de se autoconhecer, ir atrás de conhecer nosso sistema, mas também buscar informação, que é o que a gente busca oferecer aqui no podcast. Então, por isso mesmo, vamos todo mundo deixar de criar desculpas e de se auto-sabotar. Vamos para começar, todo mundo se inscrevendo no canal, acionando o sininho aqui para receber os novos vídeos. Quem quiser entrar em contato com a gente, contar a sua autossabotagem, compartilhar, a gente tem todos os nossos canais disponíveis, tem o e-mail contato@fernandamedeiros.com, podem deixar mensagem aqui no YouTube também para quem estiver assistindo. Pode mandar DM para o Fernanda Medeiros, @fernandamedeiros.despertar no Instagram. A gente gosta muito quando vocês trocam com a gente, compartilhem. É isso aí. E eu peguei a Adriana no pulo da autossabotagem, porque a partir de agora, gente, vocês podem mandar também um direct pro Instagram da Adriana. Cara, dela foi ótimo. Pro Instagram da Adriana, que é qual, Adri? É @adri.ras, H2As e um S. Que lindo, vocês podem mandar um direct, seguir a Adri também, gente. Agora ela vai assumir isso, ela não vai mais se auto-sabotar. Porque lá no início, quando a gente, né, começou esse trabalho, eu vou contar, vou colocar o lixo no ventilador. Quando a gente começou esse trabalho, ela queria montar esse canal como Fernanda Medeiros. Eu falei, mas não é Fernanda Medeiros. Não sou só eu que estou fazendo. Aí chega toque de despertar. E agora, depois de um ano, ela está revelando, por livre e espontânea pressão, de que ela pode revelar o Instagram dela para vocês também seguirem e para vocês também mandarem direct para ela e não só mais para mim. Ok, gente. Podem mandar direct para mim também. Eu publico uns textos de vez em quando, são todas convidadas, será uma honra se vocês entrarem no meu perfil, me seguirem, me curtirem, me tudo. Isso! Então, maravilhosa. Gente, muito obrigada. Seja por que canal for, a gente fica muito feliz com a presença de vocês. Fer, muito obrigada e até a próxima. #até a próxima. Beijo, gente. Valeu!